Será que existem coisas que podem nos impedir de avançar no nosso relacionamento com Deus? Bom, o melhor dele já veio a este mundo, seu Filho Jesus Cristo. E agora, o que temos de mais em relação a Deus? O nosso relacionamento, com certeza. Mas infelizmente, existem coisas que podem nos impedir de viver esse mais de Deus. Ontem começamos a falar sobre isso e hoje nós vamos continuar em mais um Café Pastoral. Vamos lá? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada para você. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração mais uma vez. Nós estamos em mais um Café Pastoral e estamos conversando sobre o que nos impede de avançar, ou o que te impede de avançar. E você vai perguntar, avançar em quê? Bom, primeiro, avançar em nosso relacionamento com Deus, para conhecermos mais o coração de Deus, porque a partir daí nós vamos avançar em nossa vida conjugal, nossa vida familiar de forma geral, vamos avançar na nossa vida profissional, em todos os aspectos da nossa vida. Nós dependemos de avançarmos no relacionamento com Deus. Eu quero ler um texto para você que eu li ontem, que é muito importante você gravar em seu coração. Jeremias 29, de 11 a 14, diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ontem nós falamos sobre o primeiro impedimento, que seria o coração dividido. E hoje eu quero falar sobre o segundo impedimento. E eu quero ler um texto da palavra com você para trazer à sua memória aquilo que pode impedir eu e você de avançarmos nesse relacionamento. Diz assim em Filipenses capítulo 3, de 12 a 14, o apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo. Não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha só, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que pode também me impedir de avançar em meu relacionamento com Deus e, por consequência, em todos os outros níveis e aspectos da minha vida? É querer viver preso ao passado. Olha que Paulo diz de forma muito clara: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que Jesus conquistou na cruz para mim. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, um texto muito conhecido da palavra de Deus, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, isto é, o passado, já passaram e tudo se fez novo em nossas vidas. Você percebe que uma coisa está ligada à outra? Ou seja, o seu avançar para os projetos de Deus depende de você abrir mão daquilo que te prende no passado, daquilo que trava a sua vida em relação ao passado. Lembra da mulher de Ló, quando Deus deu orientação a Ló para sair e disse: não olhem para trás. O que ela fez exatamente quando saiu daquela cidade? Ela fez exatamente o que Deus falou para não fazer. Olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Existem muitos que até começam a avançar em relacionamento com Cristo Jesus, na vida do reino de Deus, mas estão amarrados como se fosse a um elástico. Eles vão caminhando, mas parece que um elástico está prendendo a vida deles e de repente eles são trazidos, de volta aonde eles começaram. Por quê? Isso está acontecendo porque esse elástico trata-se do passado que eles não conseguiram ainda tratar ou se libertar ou deixar de lado esse passado. Nós não vamos esquecer o nosso passado, mas nós não podemos deixar que esse passado influencie a nossa vida. Sabe aquelas pessoas que não conseguem avançar no casamento, na vida sentimental, na vida profissional, na vida espiritual, na família? Sabe aquela pessoa que você conhece que é tão inteligente como você, comunicativa, agradável, mas não avança na vida, não avança em nada, fica estacionado no mesmo lugar? Essas pessoas, elas querem o mais de Deus na sua vida. É verdade, elas querem o mais de Deus, mas tem algo no passado, algo que as impedem de experimentar o mais de Deus.
E eu posso citar algumas coisas, talvez a perda de um ente querido, você está sofrendo por isso e é um tempo realmente de sofrimento e a gente não pode medir esse tempo. Talvez a perda de bens, de coisas que você construiu, talvez a perda de uma posição social, talvez algumas mágoas, algumas frustrações, talvez um desejo de vingança que está aí guardado no seu coração, talvez coisas, coisas que estão no passado que estão te prendendo. Esses ressentimentos, eles te impedem de avançar para os projetos de Deus. Agora, você sabe o que é um ressentimento? Ressentimento é sentir novamente a mesma dor. Todos os dias você sente a mesma dor. Ou seja, não passa e nunca vai passar se você não abrir mão dessas coisas. Se você não abrir mão desse passado. Quando eu digo abrir mão, como eu disse anteriormente, não é que você vai esquecer, mas você não permitirá mais que esse passado influencie sua vida. Eu falo muito isso no Café Pastoral porque eu conheço muita gente agarrada ao passado, atrelada ao passado, que não avança em nada na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, porque estão travados. Para muitos, devo falar uma coisa para vocês, o passado oferece mais do que o futuro. Para muitos, a tristeza é melhor do que a alegria. Para muitos, a solidão é melhor do que a amizade. Para muitos, o passado se tornou uma muleta, onde ele fica ali agarrado àquele passado. Infelizmente, há pessoas assim, mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele tomou uma decisão na sua vida. Ele disse, eu vou abrir mão daquilo que me prende no passado e vou avançar para aquilo que Jesus conquistou na cruz para a minha vida. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Precisamos tomar a decisão. Eu vou avançar para os propósitos de Deus pelo qual nasci. E você nasceu para Deus, por Deus, para um propósito. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode experimentar sim, viver o mais de Deus na sua vida. Você deve abrir mão daquilo que te prende. Você pode avançar. E sabe o que você e eu temos que fazer quando isso acontece? Nós temos que nos arrepender. Arrepender daquelas coisas que nos prendem ao passado. Arrepender é colocar o nosso coração diante do Senhor, é dar meia volta, dizer, Deus, eu não quero mais que isso influencie o meu passado. Eu preciso perdoar? Eu vou perdoar. Eu preciso abrir mão? Eu vou abrir mão, para que eu possa avançar e viver o mais do Senhor na minha vida. Então, isso, ou seja, viver o passado, preso ao passado, claro que te impede de avançar e é hora de você viver os projetos de Deus na sua vida. Perdoe, abandone essas ofensas, deixe isso de lado, guarde seu coração em Cristo. Se não for possível ter paz com todos, infelizmente não vamos ter, mas faça tudo o que for possível para ser um pacificador. Você é filho de Deus, você é filha de Deus e Ele te chamou para avançar, para ir em frente, para conquistar, para a glória dele. Que Deus te abençoe neste dia, nessa tarde, nessa noite. Que Deus fale ao teu coração. E até amanhã para mais um Café Pastoral. Shalom.